Oi! Entra aí, pessoal, compartilha, né, meu amor? Como vocês estão? A paz do Senhor, shalom, shalom. Sejam bem-vindos a essa live de oração, live de propósito. Que saudade de estar aqui com vocês. Se vocês puderem enviar essa live para alguém que gosta de orar e que queira estar conosco aqui, você já envia para alguém para que essas pessoas entrem e venham orar conosco. Gente, vai ser um propósito maravilhoso, rico em conhecimento. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje, né? Porque nós estamos fazendo temático. E hoje o tema é: o reino é para os que se preparam. Uau, que poderoso, hein? Né, amor? Deixa eu escrever aqui. O reino é para os que... Abaixa, amor. Se preparam. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje. Deixa eu baixar o áudio. Nós estamos fazendo... Salve o pessoal aqui do Instagram. Pera aí, amor. Só um minutinho, senão eu não consigo. Deixa eu fixar. Pronto. O reino é para os que se preparam. Fecha a porta para mim, meu amor. Uma aguinha para mim. Vocês estão bem? Que Deus abençoe. Vocês estão aqui conosco. Você que está com a gente também ali pelo YouTube. Ai, que saudade, pastoras, pastores. Aleluia, glória a Deus. Tem uma cabeça aqui que eu não estou gostando dela, não. Peraí, minha gente. Deixa eu tirar isso daqui. Que bênção! E hoje começa o nosso propósito 1 de 10. Quer dizer, hoje é o primeiro de 10, né? Onde nós vamos estar ali orando. E eu vou estar... Obrigada, amor. Gente, nós vamos ter um tema muito forte, né? Aqui nessa live, nós vamos falar sobre as 10 virgens. E cada dia eu vou falar sobre um tema. E vai ser algo muito, muito especial. Oi, deixa eu tirar daqui. Muito especial para nós. Se você tiver papel e caneta, pegue, porque eu estou com as minhas anotações aqui. Para a gente fazer as nossas anotações. Para a gente escrever e aprender. Eu gosto muito, muito de anotar, né? Então, vocês já põem o tema que está aqui, ó. O reino é para os que se preparam. Isso é algo forte. Talvez você fale, eu quero ser salvo, eu quero ser salva. Você tem se preparado para isso? Essa é a minha pergunta para For You hoje. Se a live vai ficar salva, eu não sei. Eu não sei. Gente, preparem um copo com água. Preparem o manto da oração. Preparem o azeite de vocês. Já deixa aí separadinho para a gente poder estar orando. Pastora Meire, que Deus abençoe. Nossa, parece que está travando aqui. Tem um pessoal que está comigo aqui no YouTube também. Não dá para eu ler o nome de todo mundo, mas todo mundo aqui comigo. Opa. Peraí, gente, eu tô apertando tanta coisa sem querer junto. O meu aqui, ele deu uma travada. Para eu poder... Eu não tô conseguindo, mas enfim. Eu tô muito feliz de poder estar aqui para a gente começar a fazer essa super mega campanha de jejum e oração. Acredito que vocês saibam que nós estamos iniciando, daqui a pouco a gente vai abrir com a oração juntos e abrir o nosso jejum juntos também, tá? É o meu mesmo, Jéssica, é o meu que tinha parado aqui. Então nós vamos abrir o jejum daqui a pouquinho, entregar amanhã, meio-dia, isso mesmo. Ai, bispa, mas é muito para mim. Mas como que você quer se preparar? Talvez depois da palavra que nós vamos ler aqui,
né, sobre a revelação que Deus me deu. Acredito que muitas coisas vão mudar na cabeça de muitas e muitas pessoas aí, né? Então a gente tem que se preparar realmente. Então hoje é o nosso primeiro dia. Deixa eu falar para vocês aqui, para eu não me esquecer. A gente vai fazer oração, tá? Nós vamos orar. Depois da oração eu vou trazer um mini devocional para a gente poder ler a palavra. Eu vou ler uns salmos no momento da oração. E eu quero lembrar vocês que nós estamos meditando, vamos começar a meditar em Provérbios. Então, depois que a gente abrir o jejum aqui, a gente vai, você já pode até depois da live já meditar em Provérbios 15, tá? Esse vai ser a nossa primeira meditação. Não é agora, mas você pode meditar durante o dia todo, tá? Em Provérbios 15. Provérbios é um livro muito, muito rico. Tá? E esse Provérbios 15, ele fala sobre ética, sobre comportamento, e é o que a gente precisa aprender. Não tem nada melhor do que aprender com a palavra de Deus. Né? Isso é muito interessante. Eu tenho até aqui uma anotação, e eu vou falar para você aqui, porque o livro de Provérbios, ele é dividido em 3 partes, tá? O livro de Provérbios, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, ela é uma alusão à sabedoria, tá? Então, até o capítulo 10 de Provérbios é uma alusão à sabedoria. A segunda parte é a ética e o comportamento, que é o que a gente vai estudar, que é do capítulo 11, na verdade a gente vai começar do capítulo 15, né? Mas é do 11 ao 24. E um beijo, Amanda, obrigada pelo carinho. E a terceira parte é a Torá, que é do 25 ao 31. Então é um conjunto assim de princípios e valores que nos orientam, né? É muito forte, tá? É muito forte. Você sabe que Salomão, ele compara a Torá a uma boa mulher? É isso mesmo. Vamos lá, então. Falta um minutinho. As pessoas estão entrando. Rosmali, Deus te abençoe. Vamos todo mundo ficar firmes, né, nessa campanha de jejum e oração, que vai ser tremendo para as nossas vidas. Se você está passando um problema no seu casamento, eu sugiro que você pega a certidão de casamento e você ore com ela também, tá? Essa campanha, irmã, é de 10 dias de jejum e oração. Nós vamos abrir juntos agora, à meia-noite, e vamos entregar amanhã, meio-dia, tá? Amanhã, meio-dia, a gente entrega. Deixa eu dar uns recadinhos aqui antes da gente orar. Eu quero lembrar para vocês que a gente está indo num culto na campanha de terça-feira, com todas as pastoras nas igrejas, né, no Brás também. E nós estamos aí vivendo a campanha da pesca maravilhosa. Eu amo, amo, amo a campanha da pesca maravilhosa, porque Deus nos ensina que é sempre debaixo de uma palavra que nós vamos conseguir, né, realmente obter um resultado. Sempre quando nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus e que ele fala, vai e tenta novamente, e é o que nós temos que fazer. Nós temos que ir, nós temos que tentar. A paz, cá, um beijo, minha linda. Nós temos que avançar. Não é tempo de ficar em silêncio, não é tempo de ficar chorando, não é tempo de ficar esperando de braços cruzados, porque de braços cruzados, quando você para assim, ó, você fica imobilizado, você fica, não é imobilizado, você fica parado. Então nós precisamos avançar, nós precisamos ir. Há um tempo de virar uma chave em nós e há um tempo da gente realmente querer viver coisas novas. Chega, nós não vamos ser as mesmas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Então, nessa terça-feira tem a campanha, tá? São 7 terças-feiras, que vai ser uma bênção, da pesca maravilhosa. Eu quero lembrar você, mulher, que quinta-feira agora, um beijo, Márcia,
quinta-feira agora, nós vamos ter o culto Pink. E o culto Pink, ele é feito para quem? Para as mulheres, isso mesmo. Deixa eu pegar aqui para eu... O culto Pink, ele é feito para as mulheres, vai ser quinta-feira agora. Eu vou estar com vocês, vou aparecer lá, tá? Trazendo uma palavra também de Deus para a vida de todas as mulheres. E nós vamos ter palestrantes que vão falar sobre a saúde, tá? O tema é o quê? O câncer de mama, câncer do colo de útero, como cuidar e procurar ajuda. Você sabe que as mulheres, muitas mulheres, elas têm medo até mesmo de fazer o toque no seio para saber se tem alguma coisa ou não. E também não vão no médico, vão deixando sempre para depois. Mas tudo aquilo que a gente descobre com antecedência, nós podemos abortar isso. Nós conseguimos, né, ser tratadas. E a gente viu numa pesquisa aí, quem me enviou também foi até a pastora Thaís, um beijo para ela, que de 2023 a 2024 morreram 23 mil mulheres de câncer de mama. Tudo isso porque não procuraram ajuda médica. Tudo isso porque trabalham muito, eu não tenho plano de saúde, gastam com coisas que não devem e acabam esquecendo de cuidar de si mesma. Então eu quero pedir para você que está aí conosco agora, vá no médico, cuide da tua saúde, cuide de você, porque sua família te ama, as pessoas precisam de você. Um abraço ao Magno Malta que está aí com a gente, nós temos orado pelo Senhor, tá? Então, Deus cura, Deus cura. Mas por que Deus levantou a medicina? Por que existem os médicos? Então nós temos que ir sim. Eu sou uma pessoa que eu faço exames todos os anos. Todos os anos nós temos que fazer exames. Tá? Então fica a dica. E a gente vai ter aí quinta-feira agora, dia 30. Vamos ter testemunhos. Coisas maravilhosas vão acontecer. Pastoras vão estar ministrando também. E eu quero muito que você esteja, tá? A entrada é R$20 para você estar aí ajudando na obra. É um valor bem simbólico. Tem a camiseta também que tem na loja da Duquesa, se você quiser adquirir. E vai ser quinta-feira agora. A gente vai estar falando todos os dias sobre esse culto Pink, que é uma prevenção, isso mesmo, um autocuidado com o próprio corpo. Mesmo porque o nosso corpo é o templo de Deus. E o templo de Deus, a gente tem que cuidar. Às vezes nós cuidamos tanto de tantas coisas e de tantas pessoas, mas nós não cuidamos daquilo que o Senhor nos deu, que é o templo dele, né? Que está emprestado aqui para mim, que está emprestado aí para você. Então já falei do culto Pink, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tem a palavra apostólica, dia 14/11. Provavelmente eu e o apóstolo vamos estar aí com vocês. Glória a Deus, matar as nossas saudades, tá? É isso. Gente, vamos orar então. Nós vamos orar. Eu vou ler depois a palavra para você. Se você tem um azeite, pega o teu azeite. Vamos ungir. Bispo, eu tenho um problema. Eu tenho dor de cabeça. Então unge a tua cabeça. Vamos lá. Vamos ungir o alto da cabeça, os nossos ouvidos. Unge os olhos, a língua, a garganta. Unge o coração, a planta dos pés. E se você tem um problema de saúde, você unge também o local, tá bom? Menopausa precisa de atenção, momentos que precisamos entender. É verdade, Cá, isso é muito importante também. É bom, pastora Risanda, falarem sobre menopausa também, ou talvez até eu vou falar sobre isso no culto Pink, porque obrigada por ter falado isso. É uma coisa muito importante, que tem que ter muita atenção mesmo. As mulheres sofrem com isso. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa, fugiu. Eu abri aqui para a gente ler juntos. O jejum, alguém está perguntando aí, né? Pessoal, nós vamos abrir o jejum juntos agora, tá? O jejum é absoluto e nós vamos fazer somente de líquidos. Bispa, eu tomo remédios
Não tem problema, você pode tomar o seu remédio que você não vai estar ali cortando o seu jejum. Você só vai quebrar o jejum se você comer, tá? Ah, eu não consigo. Então faz menos horas, mas faça. Há um tempo de preparação. Gente, tá tudo muito virado, tá tudo muito distorcido, tá tudo muito confuso. E as pessoas estão confundindo umas às outras. E a gente precisa estar perto de Deus, né? Então vamos orar? Pega a sua Bíblia, abre em Salmos 27, que é os salmos que eu escolhi aqui, devido ao tema de hoje, né? Lembrando que o tema é o reino é para os que se preparam. Vou falar com você sobre isso. Vou pegar meu manto de oração aqui. Tá? Não dorme não, hein, gente? Vamos orar. Nós estamos juntos aqui. Vou falar sobre as 10 virgens, né? Que é o assunto dos 10 dias aqui. Eu espero que os obreiros, coralistas estejam aqui. Agora esclareci. É que muita gente pergunta muita coisa, não dá para eu ficar lendo tudo. Gente, amanhã não, hoje tem culto, hein? Vamos pro culto, vamos adorar a Deus. Ai, vamos cultuar. E eu tô aqui com os meus estudos, finalizando também, para a glória de Deus. Depois a gente vai falar sobre isso. Se você não me segue lá no meu outro Instagram, que eu tenho do Dr. Ingrid Darakjian, me siga lá que eu tenho dado dicas também, tá? Dr. Não sei se... Jane, você tá aí? Para colocar para mim na Dr. E as pessoas depois elas seguem. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou tirar essa cadeira que eu tô e eu vou dobrar o meu joelho. Porque eu quero orar de joelho, tá? Que tipo de líquido? Todos os líquidos que você quiser. Menos álcool, né, meu irmão? Menos álcool. Espera aí que eu vou dobrar meu joelho aqui. Amém. Eu vou tirar os comentários, porque isso, obrigada. Gente, aqui, ó. Eu vou fixar aqui por um segundinho. Cadê? Não consegui fixar. E eu não sei o que está acontecendo. Ah, aqui, ó. Esse aqui é o meu Instagram, do Instagram que eu tô me formando agora, né? E eu vou começar a atender. E aí você pode seguir lá, que eu também dou várias dicas lá, tá bom? Doctor, dá um print aí, depois vocês seguem lá. Que é meu, eu comecei agora com o Instagram, tô dando dicas, ensinando. Estão preparados? A gente já se ungiu, minha água tá aqui. Vamos lá, que eu sei que tem gente que trabalha. Deixa eu tirar os comentários. Deixa eu colocar um outro fundo aqui. Salmos 27, que diz assim, vamos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia! Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, aleluia, da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. Aleluia. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo,
Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Por causa dos meus inimigos, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Meu Deus, tudo que nós temos feito e queremos acreditar. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos. Não queremos, Senhor, ficar à espera de um milagre, Senhor, sem ter obras. Não queremos ficar parados. Queremos que o Senhor nos delegue situações. Senhor, existem dias que nós falamos, por que isso está acontecendo comigo? Existem dias que nós não entendemos o porquê o nosso dia foi tão atribulado. Quantas pessoas passam nervoso, quantas pessoas, Senhor, foram mandadas embora, quantas pessoas estão desempregadas, quantos são aqueles que estão assinando, meu Deus, uma separação. Quantos são aqueles que, quantas mulheres perderam filhos no ventre, tiveram que passar por uma curetagem, viveram o seu dia mal. Pessoas cheias de traumas, de depressão, de ansiedades, pessoas vivendo transtornos diários, se perdendo Deus dentro de si, dentro da igreja. Pessoas que não têm mais a identidade. Pessoas, meu Deus, que sentem vergonha de si mesmo. Mas nós entramos nessa campanha, porque nós queremos estar, Senhor, como aquelas virgens prudentes. Nós queremos vigiar, nós queremos estar carregadas da sua presença. Nós queremos, Espírito Santo, aleluia, estarmos prontas, Deus, e prontos para o grande dia. Mas nós só podemos fazer isso, Deus, quando nós estamos na tua presença. Quantas pessoas não conseguem, Deus, orar mais? Quantas pessoas não conseguem mais lidar com as situações da sua vida? Quantas pessoas não têm mais a saúde mental? E ela tem se destruído. Quantas pessoas têm vivido, Deus, no seu deserto? Quantas pessoas, Senhor, estão chorando desesperadas? Mas aqui, Senhor, o salmista Davi, ele diz, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Eu vou ter medo de quem? Davi me dá um grande ensinamento mostrando que há uma direção, que há luz no meu caminho e que eu não posso temer situação nenhuma. Eu preciso avançar, eu preciso estar no ID, eu preciso acreditar. E Davi está dizendo, por que eu vou sentir medo? Por que eu vou olhar para trás? Por que as coisas, as pessoas vão me distrair se eu tenho um Deus que me leva na direção certa? Davi está dizendo, eu tenho que estar focado. Deus, que nós venhamos estar focados, Senhor, naquilo que o Senhor nos deu. Cuidarmos da família, da casa, dos filhos, irmos à igreja, buscar a tua palavra, nos enchermos do teu poder, sermos cheios da tua presença. Trabalharmos, meu Deus, com dignidade, com honra, abraçar as pessoas, olhar nos olhos, ver se as pessoas precisam de algo, porque nós temos algo a oferecer.
porque nós somos cheios da tua presença. Mas tem pessoas que já se sentiram cheios e hoje se sentem vazios. Quantos são aqueles, Deus, que estão orando comigo agora, estão sendo perseguidos por pessoas, estão ao ponto, Deus, de desistir, não querem mais. Mas Davi diz: o Senhor é o meu auxílio. Não me deixes e não me abandones, porque tu és o Deus da minha salvação. Aleluia. Porque pode o meu pai e pode a minha mãe me abandonar, mas o Senhor irá me acolher. Davi tinha tanta certeza de tudo. Senhor, eu quero dizer que nós temos que viver com essa certeza dentro de nós. Nós precisamos, porque às vezes nos entregamos aos problemas, nos entregamos às dívidas, nos entregamos, Senhor, a fofocas, mentiras. Ajuda-nos, Senhor, a termos foco. Ajuda-nos, Senhor, a sermos restaurados no nosso interior, a buscarmos, Deus, a tua presença, a sermos pessoas fortes diante de ti. Oh, Espírito Santo, quantos são aqueles que fazem a obra, mas estão se arrastando? Quantos são aqueles, meu Deus, que não querem mais para a igreja? Quantos são aqueles que estão cansados dentro de si? Não querem sair de uma cama, de suas casas. Deus da eternidade, Senhor dos senhores, Pai, amigo, companheiro, príncipe, rei, dono de tudo, criador dos céus, criador da terra. Senhor, que nós venhamos estar debaixo das tuas asas. Tem pessoas que se esqueceram de Deus, tem pessoas que se esqueceram da igreja, tem pessoas que não vão mais, tem pessoas que estão afastadas. Mas elas dizem: Deus sabe de tudo, Ele sabe, Ele te chama. Ele sabe e não concorda com muitas coisas. Pare de procurar pessoas que querem falar a mesma linguagem que você. O que você não quer, você quer encontrar alguém que também não queira. O que diga para você: não vá mesmo. Seja positivo. Seja influenciador através da palavra de Deus na vida das pessoas. Quantos influenciadores mundanos têm atraído o público que crê em Deus, que crê na Bíblia, mas você não tem atraído ninguém. Você se sente só. Quando vai para a igreja, vai só. Espírito Santo, a minha oração neste momento é: toca, Senhor, nessas vidas agora. Toca, Deus, nessas pessoas, Pai, que estão angustiadas, depressivas. Pessoas, meu Deus, que talvez, Senhor, as situações têm puxado este homem e essa mulher para trás. Eu quero, no mundo espiritual, bloquear isso. O inimigo não pode, não tem poder sobre a vida, Senhor, dos teus servos. O inimigo, Senhor, não pode tocar no ungido de Deus. Não permita isso, você é de Deus. Não permita as pessoas te enganarem, não permita as pessoas rirem de você. Não permita estar na roda dos escarnecedores. O que você está fazendo no meio de pessoas que não têm a mesma fé que você, que não falam do amor de Deus. Pessoas que fumam, pessoas que bebem, pessoas que se prostituem, pessoas que não creem em nada, pessoas que vivem somente o agora. Mas elas se esquecem do amanhã, da salvação, do Salvador. Deus, quantas mães não educam mais seus filhos? Quantos pais não cuidam mais, não são mais o homem da casa? As mulheres têm feito um papel do pai.
e da mãe. Isso é uma vergonha. Valores invertidos. Espírito Santo, visita cada pessoa que ora comigo agora. Visita, Senhor, cada pessoa que está doente, cada pessoa que precisa da tua presença. Cada pessoa, meu Deus, que tem orado, Senhor, a ti, tem falado, Deus, a minha necessidade é o Senhor, mas eu tenho encontrado dificuldades. Meu Deus, que toda e qualquer dificuldade venha cair por terra, Senhor, no dia de hoje. Ajude essa pessoa que está tentando, mas não está conseguindo. Ajude essa pessoa que tem sido confrontado, Deus, e já desistiu. Pessoas que estão fracas, vazias. Deus, o Senhor me tirou do mundo. O Senhor mudou a minha história. Mas eu quis viver uma mudança. Existem coisas que dependem de Deus. E existem coisas que dependem de nós. Eu preciso querer. Você precisa querer. Uma sede sua só vai matar a sede se você beber água. Mas se alguém beber por você, você vai continuar com sede. Então existem coisas que somente você e eu temos que fazer. Que haja essa consciência, Deus, no nosso meio. Visita maridos, visita casamentos, visita filhos, filhas. Eu quero, Senhor, apresentar a Ti os rebeldes, eu quero apresentar a Ti os imprudentes. Eu quero apresentar, Senhor, a Ti aqueles que um dia eram e hoje não são mais. Hoje se afastaram, hoje estão esquecidos, hoje estão no mundo. Hoje estão fazendo a vontade da carne e não a vontade de Deus. Resgata essas pessoas, Senhor. Resgata este povo. Salva, Senhor, eles. Quantos um dia, Senhor, falaram que nunca mais sairiam da Tua presença e hoje não estão mais. Deus, a minha voz, ela pode ser fraca, mas a Tua presença é forte e poderosa. Vai levantando, Senhor, aquele que está caído. Vai sustentando aquele, Senhor, que está fraco, doente dentro de si. Eu quero, Deus, colocar diante de Ti todos os órgãos do nosso corpo. Deus, o Senhor nos formou, o Senhor nos conhece. Vai tocando, Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Yeshua HaMashiach. Deus, dai cura para quem precisa de cura. Toca no lúpus. Amaldiçoa essa enfermidade, Deus. Nunca mais saia fruto de Ti. Senhor, faça o câncer sumir do seio, do estômago, da coluna. Senhor, da cabeça. Em nome de Jesus, dai saúde, Deus, para o Teu povo. Dai uma chance para quem tem pedido chance, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, quantos são aqueles que estão num leito de hospital? Quantos são aqueles que estão, Senhor, com uma cirurgia marcada? Quantas pessoas, Senhor, Te serviam, não Te servem mais, estão num leito, Senhor, de dor. Estão atrás das grades. Estão aprisionados por situações. Quantos são aqueles, Deus, que oravam tanto e hoje não oram mais, que Te buscavam tanto, que ensinavam os Teus filhos o caminho da verdade, mas se desviaram. Espírito Santo, eu quero apresentar a Ti a igreja. Eu quero colocar em Suas mãos, Senhor, os católicos, os espíritas, os ateus, os budistas, os homossexuais, Senhor, os afastados. Em nome de Jesus, Senhor, toca no coração de cada um. Salva eles, Deus.
Liberta eles do mal, do pecado, a nós, porque nós somos, Senhor, pecadores. Pecamos todos os dias com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Pecamos, Senhor, todos os dias ao olhar, ao julgar. E ficamos, Senhor, dizendo que o irmão está em pecado e às vezes somos nós que estamos, porque não conseguimos, Pai, enxergar isso em nós. Então eu te peço, Deus, nos ajude a te buscar, Senhor. Nós queremos estar na tua presença todos os dias. Nós queremos, Senhor, estar próximos de ti diariamente. Nós queremos, Senhor, todos os dias falar do teu amor, sentir a tua presença, Pai. Renova as nossas forças, dai-nos vigor. Levanta quem está na cama. Senhor, cura o aidético. Faz o caroço sumir em nome de Yeshua. Traga bênçãos, milagres, Deus, que o sobrenatural venha acontecer, meu Pai, na vida do teu povo. Eu te peço, Senhor, isso. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Abençoa-nos, Senhor. Nós abrimos o nosso jejum e vamos entregar, Senhor, meio-dia do dia de hoje, dessa terça-feira. Colocando a nossa casa, colocando a nossa família, colocando a nossa saúde, colocando os perseguidores, colocando causas na justiça, trabalho, as finanças, colocando, Senhor, diante de Ti os nossos sonhos, colocando, Senhor, diante de Ti a nossa presença. Eu quero dizer, Senhor, a Ti, conta conosco todos os dias, porque nós somos dependentes de um Deus tão maravilhoso, um Deus que mexe com o nosso interior, um Deus que nos salva todos os dias e nos dá a oportunidade de viver coisas novas. Obrigada, Senhor, por Te conhecer. Obrigada por conhecer a Tua palavra e que nós venhamos ser como homens e mulheres sábios, pessoas, Senhor, que buscam a verdade, que ajudam vidas, mas que continuam sempre à disposição do reino. Visita pastores, pastoras, apóstolos, apóstolas, bispos, bispas, os oficiais, Senhor, os escudeiros, os intercessores. Visita, Senhor, a todos e que hajam milagres durante esses 10 dias. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso jejum. Eu consagro, Senhor, a Ti a água. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja livre, liberta e curada de todo mal. E você que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Beba da água e seja livre em nome de Jesus. Amém. Se você está de joelho como eu, se levante do chão. Glória a Deus. Gente, como é bom orar. Como é bom colocar diante de Deus os nossos anseios. Como é bom colocar diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui, gente, de novo o tema que eu escrevi para vocês lerem novamente. Espera que eu já leio os recadinhos. O reino Opa, eu estou escrevendo aqui, gente. O reino é para os que se preparam. Pronto. Deixa eu fixar aqui. Estou afastada. Eu era diaconisa da plenitude. Meu Deus. Estava, né? Porque se você está nessa live, você voltou. Gente, eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida. Pega papel e pega caneta. Lembrando que hoje, durante o dia,
nós vamos meditar em Provérbios 15. Provérbios 15. Mas agora nós vamos ler Mateus 25. Que presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, olha só. Hoje nós vamos falar sobre o reino é para os que se preparam, tá? Amém, pastora. Glória a Deus, pastora Risandra. Estava com dor de cabeça, depois da oração passou. Glória a Deus. Gente, então hoje o tema é o reino é para os que se preparam. Amanhã eu vou falar sobre a lamparina da alma, tá? A lamparina da alma. Cada dia eu vou falar sobre um tema. Eu vou até ler para vocês todos os temas aqui. Pastora Silene, meu amor, um beijo. Então hoje é o reino é para os que se preparam. Amanhã eu vou falar sobre a lamparina da alma. Depois eu vou falar sobre o óleo da intimidade. Depois sobre o atraso do noivo e o teste do tempo. Pega aí, pessoal. Vou falar sobre o sono espiritual. Cada dia é uma coisa, tá? Vou falar sobre o clamor da meia-noite, o acender das lâmpadas, o pedido tardio, dai-nos do teu óleo. Pega essa chave. A porta se fecha, como também no último dia não vos conheço, a intimidade como selo final. Então, hoje nós vamos falar sobre o reino. O reino é para os que se preparam. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui de lado. Eu tô aqui com o meu... Vamos ler aqui Mateus 25, tá? Que diz assim: então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo, azeite consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Aleluia. Porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, quem chegou? O noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens, imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Gente, essa palavra dói demais, tá? Essa palavra dói demais. Eu quero começar aqui falando com você. A Bíblia diz assim, ó. Vamos lá pelos tópicos, tá? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O reino do céu, o que ele se baseia? Ele se torna semelhante à natureza, tá? Jesus está dizendo que o reino ele vai se manifestar na terra com características espirituais que são representadas pelas 10 virgens. Olha isso aqui que forte, tá?
Então a gente vê que essa parábola, ela é uma profecia do comportamento da igreja no tempo final. A parábola é uma profecia do comportamento da igreja. Olha isso aqui. Vai pegando essas chaves e vai escrevendo aí, tá? O reino dos céus em hebraico é Malkut Shamaim. Malkut Shamaim. Então, o que significa? É o reinado de Deus, tá? Olha só. O reino é uma condição espiritual de submissão. O reino de Deus é uma coisa, não é assim, Deus me conhece, não. Não é isso, Deus te conhece sim, mas o reino de Deus, ele é a condição, não é de onde Deus te conhece, é do espiritual como ser uma pessoa submissa. Ser uma pessoa submissa, que tem intimidade e que obedece. Então são 3 chaves, tá? O reino é uma condição espiritual de submissão, intimidade e obediência, não ao homem, mas à vontade de Deus. Eu estou só na primeira linha do versículo 1, tá? Isso é um mini devocional que eu vou dar para vocês aqui. Então não é apenas um lugar, mas um estado de governo celestial, sabe aonde? Dentro do homem. Af. Agora, olha só. Quem são as virgens? Você sabe que as virgens, elas são as mulheres o quê? Puras. São as mulheres, isso aí, pastora Amanda, consagradas. São mulheres separadas, que elas representam todos o chamado do reino. O que eu acho interessante aqui na Bíblia é que a Bíblia fala assim, ó. Então, peraí. Tá, eu falei para vocês que as virgens são puras, consagradas, e eu tô falando isso também no mundo espiritual, que nós temos que adquirir e ter essa pureza, certo? Só que a gente vê que tem uma... Eu tô olhando aqui pro lado, gente, que eu também tô no YouTube. Existe uma distinção entre elas, como prudentes e como insensatas. Então, o reino de Deus, olha só, o reino ele abrange todas que foram convidadas, mas só os que têm olho vão o quê? Permanecer. Então, eram 10 virgens. Para que chamou as 10? E eu vou te explicar o porquê das 10. O interessante da Bíblia é que ele fala assim, ó, então o reino de Deus será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar com quem? A encontrar com o noivo. A encontrar com o noivo. 5 delas eram imprudentes, mas 5 eram prudentes. Percebeu que a Bíblia começa com a imprudente primeiro? A Bíblia me chama a atenção para aquilo que está errado. A Bíblia me chama a atenção para aquilo que não é para eu fazer. Então, a Bíblia começa a dizer aqui, ó, 5 delas eram imprudentes. E por quê? Que a Bíblia está começando com elas primeiro, porque mostra que elas não têm o cuidado que deveriam ter. Que elas são o oposto daquilo que o reino de Deus manda ser. Você sabe que a mulher sábia, tem a mulher sábia e a insensata. A mulher sábia, a mulher insensata, ela já foi sábia um dia. É a mesma mulher. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós podemos ser prudentes hoje, mas amanhã sermos imprudentes. Isso pode estar na nossa vida, dependendo de com quem a gente anda, com quem a gente fala, quais são as nossas atitudes. Então a gente tem que tomar cuidado, porque hoje eu posso falar, eu sou uma mulher de Deus, mas amanhã eu posso ser imprudente. E eu posso estar saindo fora daquilo que eu estava, daquele caminho correto que eu estava. Então a mulher imprudente, ela não se prepara. Vocês viram quando eu li aqui, porque as imprudentes não tinham azeite. Mas, o que diz?
O reino dos céus é semelhante às 10 virgens, porque o reino, ele é um mistério de seleção espiritual. Olha só, o que eu falei aqui, todos são chamados, mas apenas o que mantém o óleo da presença entra nas bodas. O reino não é automático, o reino é relacional. Se eu não tiver uma relação com Deus, o que eu quero fazer no céu? Se eu for uma pessoa que eu não jejuo, que eu não oro, que eu não busco a Deus, que eu não falo de Deus, que eu não salvo vidas e que eu não me entrego, por que eu quero ir para o céu? Sendo que o reino não é automático, o reino é relacionamento. Então Deus, ele me separa, ele separa as pessoas, não pelo título, mas pela intimidade. Você não precisa ficar falando quem você é. As pessoas, quando olham, sabem quem você é, sabem como? Pelas suas atitudes, pela maneira que você age com as pessoas, pela maneira que você fala com as pessoas, pela maneira que você lidar com as situações. Então, o reino, ele é dado aos que se preparam e não apenas aos que esperam. Vou repetir. O reino, ele é dado aos que se preparam, não apenas aos que esperam. Tem muita gente que espera assim, ó, de braço cruzado. E eu e você estamos esperando, sabe como? Nos preparando. E a gente se prepara meditando, a gente se prepara se apartando das coisas do mundo, a gente se prepara estando de frente para as coisas espirituais, que são as coisas do reino. A minha pergunta é, você está esperando ou você está se preparando? Vai respondendo aí para mim. No YouTube também, eu não estou lendo o YouTube porque meu telefone está bem na frente aqui dos comentários. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Então, tem muita gente confundindo. É preciso esforço, sim, claro. Então, eu vou falar de novo. O reino de Deus é dado não somente àqueles que esperam, mas àqueles que se preparam. Como você tem se preparado? Uai, todo mundo está se preparando. Juntas se preparando. É isso mesmo, Cleide. É isso mesmo. Então, as pessoas estão, assim, confundindo as coisas. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou ser rápida. Gente, eu tenho que ser rápida porque tem gente que vai orar 1h da manhã, né? Esqueci. Ai, Jesus da glória, me ajuda. Vamos lá. Esse mini devocional já deu uma aumentada aqui, né? Bom, as 10 virgens, elas tinham uma responsabilidade. O número 10 é uma responsabilidade completa, tá? É isso aí, Cá. A gente está se preparando. É uma responsabilidade de uma ordem divina. Todas eram virgens, mas nem todas estavam preparadas. Todos vão à igreja, mas nem todos estão com o coração no altar. Muitos vão na igreja, mas nem todos que estão na igreja estão preparados. Tem gente que não está preparado para um vento, tem gente que não está preparado para um deserto, tem gente que não está preparado para uma traição porque acha que Deus traiu. Porque acha que Deus se esqueceu da pessoa. Então a diferença, ela estava na reserva do óleo, estava na intimidade, estava na preparação contínua com o Espírito Santo. Essa é a diferença. Gente, todas tinham lâmpada, mas nem todas tinham azeite. A lâmpada é aparência. E tem muita gente vivendo de aparência. O óleo, o azeite é o conteúdo. Todas tinham lâmpada, mas a lâmpada ela é a aparência. E nem todas tinham azeite. O azeite é o quê? O conteúdo. As prudentes, elas se alimentavam. As insensatas, elas viviam de aparência. E eu pergunto para você, você tem vivido como? Somente com a lâmpada? Ou você tem azeite com você? Bispo, eu preciso buscar esse azeite. Vai orar. Vai para a igreja.
Como eu disse, nem todos que estão na igreja estão preparados ou estão se preparando. Tem pessoas que estão dizendo, amanhã eu faço, eu vou deixar para depois. Como que você quer ser salvo se você fica aí deixando Deus para depois, deixando a Bíblia para depois, deixando as coisas espirituais para depois? Você faz tudo primeiro. Você serve as pessoas, você ajuda as pessoas, mas você não se ajuda. E você é quem? Você entra nas prudentes ou na imprudentes. A Bíblia começa com as imprudentes. Elas não tinham preparação nenhuma, elas tinham somente aparência. E muitas pessoas vivem de aparência. Entre a lâmpada e o noivo está o tempo da preparação. Eu posso ter a lâmpada, mas se eu não tiver o azeite, eu não estou preparado e não estou me preparando. E tem gente prejudicando outras pessoas, porque mostram somente o lado de fora, mas quem é espiritual ganha o que está do lado de dentro. Vai conversar com uma pessoa, se ela não tocar no nome de Deus, se ela só falar palavrão, se ela só te apresentar as coisas mundanas, é uma pessoa o quê? Imprudente. É uma pessoa que pode falar que ela conhece a Bíblia inteira, mas ela não faz o que está lá dentro. Então são pessoas que estão à toa e estão deixando outras pessoas à toa também. Então o reino não é para quem apenas espera, mas para quem se prepara. E a gente se prepara no secreto. Você não precisa ficar anunciando para as pessoas, olha, eu estou de jejum, viu? Não mexe comigo que eu estou cheia de poder. Não é assim, irmãos. Tudo que a gente faz é para nós mesmos. É para a gente se erguer, é para a gente se levantar. É para haver uma concordância dentro de nós. Então, a constância revela quem é prudente, ó. A constância revela quem é prudente e o tempo expõe quem é insensato. Vou repetir para você anotar aí. A constância revela quem é prudente e o tempo revela e expõe. Na verdade, o tempo expõe quem é insensato. Aleluia. Estou finalizando aqui. Estou finalizando porque tem mais oração aí daqui a pouquinho. Segura aí, gente. Segura aí. Então, olha só, eram 10. Por que ter 10? Porque havia uma divisão. E essa divisão acontece dentro da igreja também. 10 ele representa a plenitude, a responsabilidade e ordem divina. Você sabe que na guimatria, né, hebraica, corresponde à letra Yud, que é o símbolo da mão de Deus. Isso inicia o quê? Toda a criação. O número 10 são os 10 mandamentos também, que é a totalidade da vontade divina de Deus. O número 10 representa a totalidade da igreja. Todos que se dizem noivos do Messias. Mas dentro da totalidade, há separação. 5 imprudentes e 5 prudentes. As 10 virgens simbolizam a geração completa do fim, testada na fidelidade e na intimidade com o Espírito Santo. Então, olha só, 5 é o número da graça. Aí existe a separação de 5 mais 5. 5 mostra que a graça será o divisor espiritual. Metade vive pela graça e intimidade, e a outra metade pela intimidade e pela religiosidade. É isso que a gente encontra dentro da igreja. Pessoas que vivem de aparência, pessoas que vivem de religiosidade, são aquelas que sempre estão acusando, né? Mas aquela que vive na graça e na intimidade. É que a gente deixa a pessoa falar, ela acha que ela está certa? Deixa ela, é melhor a gente ter paz do que ter razão. Então o Espírito Santo ele está preparando as prudentes das insensatas dentro da própria congregação. Por isso que é a importância da gente ir buscar uma palavra apostólica, estar debaixo de um manto apostólico, estar debaixo de uma revelação apostólica, para que nós venhamos crescer, literalmente crescer. Então o número 10 ele faz o quê? Ele fala da plenitude do juízo. Deus provará toda uma geração. O chamado é para uma igreja madura,
que mantém o óleo do Espírito Santo aceso, mesmo que o noivo demore. Nós precisamos continuar, aleluia. Nós precisamos aguardar, nós precisamos estar na presença, mesmo que ele demore. E o 10 representa a totalidade. Apenas quem vive na graça e no secreto vai participar das bodas. E para a gente finalizar aqui, as 10 virgens simbolizam toda a comunidade do reino. O número é completo, mas o preparo não é igual. Acabou. Será que você consegue entender isso? O número é completo, mas o preparo não é igual. Então, quer dizer, Deus chama as pessoas, Deus ensina através de pastores a palavra, mas nem todo mundo quer se preparar. Nem todo mundo quer estar como as prudentes, porque cansam. Porque procuram seus próprios objetivos e sonhos. Nem todo mundo que se diz ser de Deus é de Deus. Nem todo mundo que entra na igreja como a Bíblia é crente. Então nós estamos vivendo o quê? Um tempo para que a gente venha se preparar. E essa preparação, ela tem que vir de uma decisão minha. Ela tem que vir de uma decisão sua. Uma lição que nós aprendemos hoje. Não basta começar aceso, é preciso permanecer. Nós vamos anotar essas frases durante esses 10 dias. Então anote. Não basta começar aceso, é preciso permanecer. Sabe o que Mateus 25 revela aqui? A separação entre o remanescente, prudente e a igreja superficial. E aqui eu encerro essa palavra. E eu vou perguntar para você. Quem é você? Você é prudente? Vou começar como a Bíblia começa, né? Falando das imprudentes. Porque ele coloca na frente. Porque eu aprendo com as pessoas que erram também. Sabia? Eu não quero errar como elas. Eu não quero ser ignorante como elas. Eu não quero ser insábio como elas. Eu preciso ser prudente. Eu preciso saber lidar com as coisas de Deus. Senão, o que é que eu estou fazendo na presença dele? Pessoas que você fala, se você vê e fala, poxa, coitada daquela pessoa, nada acontece na vida dela. Mas como será que ela é diante de Deus? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Eu li para vocês o versículo 1, 2 e 3. Na verdade, eu li o capítulo todo, né? Mas amanhã eu vou continuar. Hoje eu falei sobre o reino é para sempre. O reino é para os que se preparam. Amanhã eu vou falar sobre a lamparina da alma. Eu quero deixar você com seus miolos estourando diante de tudo que foi falado aqui. Lia, linda, te amo. Que vocês recebam essa palavra na vida de vocês. E que vocês meditem, leiam Mateus 25. Veja onde você se encaixa hoje. Não adianta falar que você é prudente. A minha pergunta é, se Jesus voltasse agora, para onde você iria? Você está salvo? Você está fazendo as coisas de Deus? Você está ajudando as pessoas? Essa é a minha pergunta para você. Aonde você está? Você tem carregado azeite? Você tem carregado a presença? Você parou de orar? Por quê? Porque você não viu nada acontecer? E o mundo está te oferecendo o quê? Gostei da Elisângela. Ela disse, eu sou imprudente. Gostei de você, Elisângela. Porque quando a gente reconhece os nossos erros, a gente consegue consertar. Ó, parabéns para você. Quando a gente reconhece é o início de uma cura. Parabéns. Nós precisamos e queremos ser prudentes. Porque se eu for prudente,
Eu vou levar a minha família a ser prudente. Eu vou levar os meus amigos a serem prudentes. Eu vou levar a todo o ambiente a ser prudente também. Eu vou fechar minha Bíblia. Nosso jejum está aberto. Hoje foi o primeiro dia e são 10 dias de jejum e oração. Nós vamos entregar o nosso jejum hoje ao meio-dia. Vamos ficar somente no líquido. Escrevam para mim aí. Deus falou com vocês? Deixa eu ler os comentários para a gente já se despedir aqui. Amém. É isso mesmo. Me afastei, tô em Santo Amaro, tá uma bênção. Amém. Glória a Deus. Vocês têm que ter um caderninho só para essa palavra, porque são 10 dias, a gente vai falar só dessa palavra. Até alguém falar assim, eu era imprudente, agora eu sou prudente. Kevin, Deus te abençoe. Você sabe que quem é prudente quer um encontro com o noivo, né? Um caderno não vai ser suficiente para tantas chaves que foram liberadas. Amém. Amém, pessoal? Eu vou salvar essa live, tá? Eu vou sair agora porque nós temos uma grade de horários de oração. E todas as pastoras estão conosco nessas orações agora, 1h da manhã. É o horário no meu grupo da pastora Thaís orar. Depois vocês assistam de novo essa live, tá bom? Para vocês anotarem aquilo que vocês não conseguiram. Deixa eu só mandar um beijo aqui pro pessoal que tá comigo no YouTube, que eu já vou me despedir primeiro do YouTube. A Tânia, a Lenice, a Naia, a Cristina, a Ana Cláudia, Creuza. Olha, um beijo para vocês do YouTube. Que Deus abençoe. Vou me despedindo aqui, que eu tô no meu Instagram. Vou me despedir aqui.